Boa noite, irmãos e irmãs da Congregação Batista Regular. Que alegria poder estar aqui esta noite com os irmãos. E esta noite é um lugar especial. Especial sim para mim, penso que especial para os irmãos. E olho para esses bancos e eu sinto a saudade de cada um de vocês. Sei que ainda não é possível estarmos aqui presentes, mas oro a Deus para que possamos estar logo em breve. Confesso aos irmãos que não aguentei a saudade e decidi, eu tenho que pelo menos ir lá gravar uma mensagem para os irmãos, para que possamos nos animar, nos encorajar juntos, a quando tudo isto passar, estarmos presentes para louvar e engrandecer a Deus em nossa comunhão. Irmãos, eu gostaria de iniciar a nossa mensagem hoje contando uma história que se passou comigo há algum tempo atrás, quando ainda eu não tinha carro e tinha que andar de ônibus pela cidade para o trabalho. E um dia eu saí de casa e tive que pegar o ônibus para ir ao trabalho, e normalmente eu passava 10, 15 minutos esperando o ônibus, mas neste dia foi mais de 1 hora. Fiquei angustiado, apreensivo, com raiva, porque o ônibus não passava. Depois de mais de 1 hora, aquele ônibus passou e com mais de 2 horas de atraso eu consegui chegar no trabalho. Mas no momento que eu descia do ônibus para me deslocar à sede da empresa, a qual eu trabalho, eu percebi que havia algo diferente. Havia um banco ali naquela parada de ônibus e muita polícia, repórteres, mas eu não tive tempo de parar para ver o que estava acontecendo. Eu me dirigi logo ao local de trabalho e chegando lá vi uma colega de trabalho muito aflita, nervosa, e ali eu pude perceber, irmãos, que se tratava de um assalto. O banco havia sido assaltado. Aquela colega que normalmente chega no mesmo horário que eu e às vezes a gente até caminhava juntos para o trabalho, da parada de ônibus até o trabalho, ela teve que se jogar praticamente debaixo de um carro para não ser atingido por balas. Bandidos e polícia estavam ali, assaltantes e a polícia estavam ali trocando tiros, porque eles estavam assaltando o banco e a polícia queria impedir. Foi então que eu comecei a perceber que toda aquela minha aflição, aquela tribulação, era para o louvor da glória de Deus. Que no presente, naquele instante que eu estava na parada de ônibus, angustiado porque o ônibus não passava, é porque Deus estava me guardando, Deus estava me protegendo de algo maior. Ali eu pude perceber o cuidado de Deus para comigo. E pude ver que a minha breve e momentânea tribulação no futuro ressoou em glória para Deus, porque eu louvei ao Senhor pelo livramento que Ele me deu. Diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Provações no presente, glória no futuro. 2 Coríntios 4, do 13 ao 18. É sobre este tema que nós vamos meditar esta noite. Quantas provações temos passado? Quantas aflições, a semelhança a que eu estava naquele dia, temos passado em nossas vidas? Quantas tribulações temos vivido nos últimos dias? Quantas perguntas e incertezas borbulham em nossa mente neste dia? Quantas perguntas, pastor, quando é que a gente vai poder estar juntos? Quando é que a gente vai poder estar aí sentado, louvando a Deus, cantando, nos alegrando, com aquela maravilhosa comunhão? Quando? Desejamos, irmãos, profundamente que todas estas coisas passem, para que breve possamos estar aqui reunidos, mas não sabemos ainda o tempo, o quanto devemos esperar. Estamos passando por provações? Sim. Por aflições? Talvez. Mas nada
se compara à glória que nos está reservada em Cristo Jesus. Olhando para o nosso texto, eu quero deixar alguns conselhos e encorajamento para os irmãos. O primeiro deles é que em Cristo a vitória é certa. Veja comigo, versículos 8 e 10 não faz parte do nosso texto de referência, mas para que você tenha uma compreensão melhor das aflições que Paulo passava, ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo a morte de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Olhando para estes versículos, podemos perceber que Paulo diz o seguinte para nós, meus irmãos: olha, eu posso até passar por tribulações, mas em Cristo eu não fico angustiado. Fico perplexo com as coisas que me acontecem, com as coisas que eu presencio no dia a dia, mas em Cristo eu não me desanimo. Sofro perseguições, sim, mas em Cristo eu nunca fui desamparado. Posso até perder uma luta, mas em Cristo eu nunca serei destruído, pois em Cristo a vitória é certa. Que extraordinária afirmação! Podemos confiar, podemos colocar a nossa confiança em Cristo, que a vitória é certa. Todos nós somos incentivados, versículo 13, a no mesmo espírito da fé declararmos com a nossa boca a nossa fé, a falar porque estamos certos e convictos que a vitória em Cristo é certa. Lembre-se que esta certeza não está em nós, não está em você, não está em mim. Somos vasos de barro, carregando um precioso tesouro. A excelência deste poder, a excelência da graça de Deus está no que há dentro de nós, dentro de vasos de barro, o Espírito Santo de Cristo Jesus, o Santo Espírito de Deus que habita em nós. A certeza da vitória não está em mim, não está em você, mas está em Cristo. Mesmo diante da morte, não há o que temer. Mesmo diante das incertezas, por que temeremos? Se aquele que venceu a morte também nos garante que estaremos com ele. Quando ele afirma no versículo 14, aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus. Que maravilhosa promessa! Que maravilhoso conforto é saber que em Cristo a vitória é certa. Que em Cristo, até a morte, nós somos vencedores, ou sobre a morte nós somos vencedores. Nosso segundo encorajamento consiste que em Cristo a nossa alma ela se renova, a nossa alegria, o nosso espírito ele se revigora todos os dias. Versículos 15 e 16 diz: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se tornem abundantes em ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Como é encorajador para mim ouvir estas palavras. Deus usa todas as coisas para o meu bem. Isto inclui até as tribulações que eu passo. Isso inclui as minhas aflições. Isso inclui tudo.
tudo que acontece na minha vida. Em tudo, Deus é glorificado. Pastor, eu não entendo. Como é que Deus pode ser glorificado na tribulação de um crente? Sim, Ele é glorificado. Deixa-me dar só um exemplo. Quando Deus nos concede graça abundante, a graça que precisamos para manter a alegria e as forças diante das dificuldades, Ele é ou não glorificado? Quando Ele me ensina através das tribulações, Ele é ou não glorificado? Meu espírito, meu homem interior, a minha alma, ela se renova a cada luta que eu saio vencedor. Diante das derrotas também aprendemos muitas lições. Não desanimemos, irmãos, diz o texto. Não podemos ficar desanimados se as coisas lá fora estão acontecendo de uma forma sem controle, que a gente acha que pastor, não consigo sair, eu estou desesperado, eu não consigo mais ter paz. Tranquiliza o teu coração em Deus. Renova a tua alma dia a dia com a palavra de Deus. Mesmo que estejamos, irmãos, em constante processo de envelhecimento, mesmo que doenças nos acometam, que venham a deteriorar o nosso corpo, nós somos engrandecidos e amadurecidos quando exultamos no nosso Deus, quando nos alegramos no Senhor. Em outras palavras, quando experimentamos provações, mesmo que este corpo desfaleça, nossa alma está crescendo e amadurecendo na palavra de Deus, tornando-se semelhante a Cristo. Devemos viver um dia de cada vez, sempre aguardando e esperando no Senhor, porque Ele há de prover a graça que precisamos para aquele dia. Como cristãos, devemos viver um dia após outro e nunca andar ansioso pelas coisas que haveremos de comer, de beber ou de vestir. Não é isto que Deus quer de nós. Devemos saber que Deus, e não só saber, mas também confiar que Deus tem provido tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que necessitamos todos os dias. Ele tem nos honrado com a nossa fé. Ele nos concede a graça que precisamos para viver todos os dias. Ele nos dá força, Ele nos dá coragem, a qual necessitamos para vencer as barreiras e romper diante das dificuldades. Não podemos, irmãos, cometer o erro de pensar que podemos armazenar a graça de Deus para emergências futuras. Alguém no passado já sugeriu que poderíamos estocar vento para necessidades futuras. É inconcebível, assim como é inconcebível estocar graça de Deus, pois Ele nos dá à medida que precisamos. Como diz Hebreus capítulo 4, versículo 16, cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Quando aprendemos a viver um dia de cada vez, certos do cuidado de Deus, sentimos o alívio da boa presença de Deus em nossas vidas. Sentimos o alívio das pressões do nosso dia a dia. Sentimos que Deus está provendo tudo aquilo que precisamos para que possamos viver. A graça de Deus nos encoraja. O Senhor nos faz renovar o ânimo e o espírito dia a dia. Nosso terceiro e último encorajamento para os irmãos esta noite consiste que, em Cristo, seremos glorificados. Os irmãos conseguem compreender a magnitude desta afirmação? De como um dia este corpo que hoje sofre
pelo pecado, que é deteriorado por causa da natureza pecaminosa, que sofre por enfermidades por causa do pecado, um dia será restaurado para a glória de Deus, para louvor e para servir eternamente ao Senhor. Considero, meus irmãos, que o sofrimento que passamos hoje, breve e momentâneo, leve e passageiro, não se compara em nada com a glória que nos está reservada e que nos será revelada em Cristo Jesus. Do contrário, Paulo não teria escrito, porque para mim eu tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. E ainda, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Os textos lidos encontram-se em Romanos 8:18 e 2 Coríntios 4:17 e 18. Quando vivemos, meus irmãos, pela fé, nós não só temos a certeza de um corpo glorificado, mas também conseguimos entender pela perspectiva de Deus o sofrimento que nós passamos. Nós adquirimos um outro olhar, o olhar divino, o olhar onde Ele mostra para nós que passamos por tribulação, sim, vamos passar, mas ela é leve e momentânea, diz o texto. Enquanto que a glória que nos será revelada, que nos está proposta, ou melhor dizendo, esta leve e momentânea tribulação, ela vai produzir eterno peso de glória para nós. Agora, por favor, não interprete isso de uma maneira equivocada e saia pensando que você pode viver do jeito que você entender, pecando, e por causa do seu pecado você passa por tribulações, que ao final essas tribulações advindas do pecado serão transformadas em glória. Não é isto que eu estou dizendo. Mas entenda que quando Paulo fala do seu sofrimento, das suas aflições, ele fala que está sofrendo por causa do Evangelho. Ele está sofrendo dentro da vontade de Deus, por causa dos propósitos de Deus para a pregação do Evangelho. Então, quando sofremos e somos atribulados no Senhor e por causa do Senhor Jesus Cristo, esta tribulação estará produzindo eterno peso de glória para cada um de nós. Deus transforma esta tribulação em glória e não o pecado em glória. Você consegue fazer distinção disto? A tua tribulação, a tua aflição, o teu sofrimento por causa de Cristo é transformado em glória para Deus. Mas o teu pecado, a tua desobediência jamais será transformada em glória para Deus. Eu quero que você tenha em mente uma coisa: todo pecado ele é passivo de julgamento. Todo pecado ele será julgado. Ou o teu pecado foi julgado no Filho de Deus em Cristo Jesus, naquela cruz no Calvário, ou o teu pecado será julgado e você pagará por ele. Pensa nisso. Teu pecado já foi colocado sobre Cristo e julgado em Cristo, ou você sofrerá o julgamento por causa do seu pecado. Meu amigo ouvinte, meus irmãos em Cristo Jesus, seja qual for o problema que você esteja passando, Deus deseja te ajudar, Deus deseja te encorajar, Deus deseja que você saiba que as provações do presente serão glórias no futuro. Podemos não entender o que estamos passando hoje, mas tenha certeza que isto será para a glória de Deus. Então entrega a tua vida, entrega os teus problemas ao Senhor, pois Deus deseja te ajudar e Ele vai fazer da melhor maneira, da maneira que você possa glorificar a Deus quando passar por toda esta tribulação. Se você observar o que Paulo escreveu no versículo 18 de 2 Coríntios capítulo 4, onde o texto diz:
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Você compreende que as provações no presente serão glória no futuro? E assim, em Cristo, a vitória é certa. A nossa alma se renova e que seremos glorificados. Você consegue compreender estas verdades presentes na palavra de Deus? Espero que esta mensagem tenha encorajado a você a cada dia mais viver para a glória de Deus, a confiar mais em Deus, a saber que mesmo diante de tribulações e provações, Deus está no controle de todas as coisas. Que tenha colocado luz em seus caminhos para que você enxergue que as provações no presente, que as tribulações do presente serão glória no futuro. Podemos até ficar chateado como eu fiquei naquela parada de ônibus. Mas quando vemos pela ótica de Deus, pela perspectiva de Deus, pelo cuidado que Deus tem tido conosco, sabemos que essas tribulações serão glória para o futuro. E aqui me despeço, esperando poder revê-los naqueles bancos, adorando e servindo ao Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nos concede, Pai Celeste, que possamos estar nessa igreja junto com a comunhão ou compartilhando com a comunhão dos nossos irmãos em Cristo. Ó Deus, nos abençoa, Senhor. Nos dá uma ótima semana em Cristo. Pai, nos faz ver que as nossas tribulações de hoje serão glória para Ti no futuro. Em nome de Jesus. Amém.